Prova para analista de controle, aplicada pela CESP, com relação à classificação de custos em um ambiente fabril, assinale a opção correta. Então, letra A fala o seguinte: os custos de materiais indiretos dizem respeito exclusivamente a itens que não estão associados diretamente ao produto. Letra B, os custos primários são por natureza diretos e variáveis. Letra C, os valores monetários dos custos fixos não se alteram ao longo do tempo. Os custos variáveis apresentam oscilações em seus valores. Letra D, a depreciação das máquinas do departamento de produção é um custo indireto, independentemente do objeto de custeio. E letra E, os custos indiretos de fabricação são necessariamente custos fixos. Então, trago para vocês aqui a definição de custo da produção do período. O que é o custo da produção do período? Nada mais é do que a soma do custo das matérias-primas, mais a mão de obra direta, mais os gastos gerais de fabricação ou custos indiretos de fabricação. O custo da produção acabada é a soma dos custos contidos na produção acabada do período. Pode conter custos de produção, também de períodos anteriores existentes em unidades que só foram completadas no presente período. E o custo dos produtos vendidos é a soma dos custos contidos na produção dos bens e serviços que só agora estão sendo vendidos. Pode conter custos de produção de diversos períodos, caso os itens vendidos tenham sido produzidos em épocas distintas. Então a letra A fala o seguinte: os custos de materiais indiretos dizem respeito exclusivamente a itens que não estão associados diretamente ao produto. Esse item está errado. Não se deve associar o termo indireto da assertiva com o conceito de custos indiretos. A qualidade do indireto aqui é relativa ao material e não aos custos. São materiais indiretos aqueles que não são aplicados no produto, não entram na composição dos produtos fabricados, mas participam do processo produtivo. São exemplos os chamados materiais auxiliares, como lixas, materiais de limpeza, entre outros. Então esse item está errado. A alternativa letra B é o item certo. Os custos primários são os custos essenciais de produção. Salvo raríssimas exceções, são custos diretos. Podem ser diretamente atribuídos aos objetos de custo e variáveis. A letra C está errada. Os valores monetários dos custos fixos não se alteram ao longo do tempo. O fato de um custo ser fixo não significa que ele não se altera ao longo do tempo. Apenas denota que a sua eventual alteração não tem relação direta com o volume de produção, mas com outros parâmetros, ou seja, eles não são imutáveis. Os custos variáveis, por sua vez, têm seus valores alterados em função do volume de produção da empresa. Quanto maior a produção, maior o custo variável associado. A letra D está errada, porque se o departamento de produção estiver incumbido de produzir apenas um produto, a depreciação dessas máquinas será classificada como custo direto. E a letra D fala que a depreciação das máquinas do departamento de produção é um custo indireto, independentemente do objeto de custeio. E a letra E está errada, sabemos que há exceções, e a letra E fala o seguinte, que os custos indiretos de fabricação são necessariamente custos fixos. A energia elétrica, por exemplo, é considerada um custo indireto, porém um custo variável, ou semivariável, salvo raríssimos casos. O material de consumo também pode ser citado como exemplo. Então, a alternativa correta é a letra B. Os custos primários são, por natureza, diretos e variáveis. Questão 2. Em relação à terminologia aplicada à contabilidade de custos e à classificação de custos, assinale a opção correta. Bom, de fato, as principais características dos custos variáveis incluem atribuições mais precisas aos departamentos de produção, se comparado aos custos fixos, porque, via de regra, os custos variáveis são diretos, salvo algumas exceções. Já os custos fixos são indiretos, em sua maioria,
necessitando de critério de rateio para alocar os objetos de custos. Quanto às alternativas B, C e D, como vimos anteriormente, não há qualquer relação matemática direta entre custo de produção do período e custo de produção acabada e custo de produtos vendidos. Eles podem assumir valores tanto maiores quanto menores. Já a alternativa E, sabemos também que a soma dos custos indiretos de fabricação no período e do custo primário no período resulta no custo da produção do período, e não no custo de produção acabada como afirma a banca. Então, a única alternativa correta para a questão de número 2 é a letra A. As principais características dos custos variáveis incluem atribuições mais precisas aos departamentos de produção, se comparadas aos custos fixos. Terceira questão. Com relação aos conceitos e às classificações aplicáveis aos custos de produção, assinale a opção correta. Letra A. A energia elétrica é considerada um custo primário. Letra B. A classificação de um custo em direto ou indireto depende da sua relação com o volume de produção. Letra C. O aluguel de um imóvel onde funciona a fábrica será classificado como custo variável quando sujeito a reajuste anual de valor. E letra D. Um custo é considerado fixo somente dentro de um intervalo relevante cujo limite é a capacidade instalada na empresa. E letra E. A matéria-prima é um exemplo típico de custo de transformação. Bom, a letra A fala o seguinte: a energia elétrica é considerada um custo primário. Errado. A energia elétrica faz parte dos custos indiretos de fabricação. Os custos primários são custos essenciais à produção. Exemplo, matéria-prima e mão de obra direta. Então, o custo indireto não é um custo primário. Letra B. A classificação de um custo em direto ou indireto depende da sua relação com o volume de produção. Errado. Sabemos que a classificação de um custo em direto ou indireto depende da forma da apropriação dele ao objeto de custo. A classificação dos custos em fixos e variáveis depende da sua relação com o volume de produção. Então, a alternativa também está errada. Letra C. O aluguel de um imóvel onde funciona a fábrica será classificado como custo variável quando sujeito a reajuste anual de valor. Errado. De uma vez por todas, os custos são variáveis apenas quando os seus valores variam de acordo com o volume de produção. O fato de o aluguel estar sujeito ao reajuste anual de valor não faz com que ele seja variável. Esse custo continua sendo fixo. Letra D, o item certo. Um custo é considerado fixo somente dentro de um intervalo relevante, cujo limite é a capacidade instalada na empresa. Não existem custos nem despesas eternamente fixos. Então, essa é a alternativa certa. E letra E, a matéria-prima é um exemplo típico de custo de transformação. Errado. Matéria-prima é um custo primário. Custo de transformação ou conversão, como o nome já denota, são os custos necessários para que a matéria-prima se transforme em produto acabado. Então, a alternativa correta para a questão número 3 é a letra D. Um custo é considerado fixo somente dentro de um intervalo relevante, cujo limite é a capacidade instalada na empresa. Questão número 4. A respeito de contabilidade de custos, assinale a opção correta. Letra A. O gasto com a mão de obra durante o período de greve dos empregados de uma empresa de prestação de serviços de tecnologia da informação deverá ser classificado como custos gerais dos serviços, já que não é possível uma associação direta desse gasto com os serviços em andamento. Letra B. Matéria-prima, mão de obra direta e gastos indiretos de fabricação são considerados custos estocáveis e representam ativos até o momento da venda nas unidades produzidas, quando se transformam em despesas. Letra C. Define-se custo de transformação como a soma dos custos primários com os custos indiretos de fabricação. Letra D. Custo de fabricação é equivalente à soma dos custos primários, mão de obra direta e gastos indiretos de fábrica. Letra E. A compra de um guindaste com pagamento à vista para ser utilizado em ambiente fabril representa desembolso no momento da aquisição e, em função da vida útil do bem adquirido,
é considerada despesa incorporada ao ativo. Bom, a letra A é um item errado. Porque, como já dissemos, as perdas anormais, por serem ocasionais e imprevisíveis, são despesas apropriadas diretamente ao resultado do exercício. Um dos principais exemplos de perdas anormais é justamente o gasto com mão de obra durante o período de greve. Então, aqui eu trago o conceito de perdas, são gastos não intencionais, decorrentes de fatores externos fortuitos, perdas anormais. Então, pessoal, a letra A fala que o gasto com a mão de obra durante o período de greve vai ser classificado como custos gerais. Na verdade, é classificado como perda, por isso está errado. Letra B, o item certo. O chamado custo da produção do período é a soma da matéria-prima, mão de obra direta e gastos indiretos de fabricação. São custos estocáveis até o momento em que são vendidos, quando passam a ser custo do produto vendido. E, enfim, se transformam em despesas quando da alocação do CPV na demonstração do resultado da RE. Então, esse é o item certo. A letra C está errada. O custo de transformação ou conversão, como o próprio nome já denota, são os custos necessários para que a matéria-prima se transforme em produto acabado. A letra D também está errada. Fala o seguinte: o custo de fabricação é a soma dos seguintes custos: primário, mão de obra direta e gastos indiretos de fábrica. E, na verdade, o custo de fabricação é igual ao CPP, que é igual a MP, mais mão de obra direta, mais os custos indiretos de fabricação. Então, esse item também está errado. Os custos primários são obtidos da soma da matéria-prima e da mão de obra direta. E a letra E também está errado. A compra de um guindaste com pagamento à vista para ser utilizado em ambiente fabril representa desembolso no momento da aquisição e, em função da vida útil do bem adquirido, é considerada despesa. De fato, a compra de um guindaste com pagamento à vista é um desembolso e, posteriormente, um investimento quando incorporado ao ativo da empresa. Em função da sua vida útil, ele sofre depreciação, que pode se tratar de um ativo que faz parte do processo produtivo. É considerado custo e vai integrar o produto. Então, a alternativa correta, letra B. Quinta questão. Os sistemas de custeamento podem ser classificados quanto à forma de apropriação dos custos e quanto à forma de acumulação dos custos. Nesse sentido, o custeio por absorção indica a forma de... Então, aqui é o conceito do custeio por absorção. Os sistemas de custeamento podem ser classificados quanto à forma de apropriação de custos e quanto à forma de acumulação de custos. A escolha dos sistemas de custeio quanto à forma de apropriação depende principalmente do tipo de informação e do tipo de controle pretendido pela empresa. Já a escolha do sistema quanto à forma de acumulação dos custos depende de como funciona o sistema produtivo da empresa. Conclui-se, então, que o custeio por absorção é uma forma de apropriação de custos que leva em consideração tanto custos fixos quanto os custos variáveis para determinar o custo dos produtos. E aí, pessoal, a alternativa correta é a letra B. A apropriação de custos que considera na apuração tanto os custos fixos como os custos variáveis para determinar o custo do produto. Então, esse é o conceito de custeio por absorção.